nossos corações se enchem de alegria em vê-los nesta casa que é nossa, de todos nós aqui presentes. O tema que eu trago para refletirmos um pouquinho na noite de hoje: viver bem e bem viver. Para iniciar essa explanação, eu começo com uma frase do Emmanuel, mentor do nosso amado Chico Xavier. Grande entendimento demonstra a criatura que vive a própria vida do melhor modo que se faça possível, concedendo aos outros o dom de viverem a vida que lhe é própria, como melhor lhes pareça. Olha a profundidade desta frase. Grande entendimento demonstra aquele que vive a própria vida da melhor forma possível. Quando nós conseguimos dar o nosso melhor, deixando que os outros sejam do jeito que melhor lhes prouver. Por quê, gente? Porque nós temos o hábito de cuidarmos mais das atitudes, dos pensamentos e dos sentimentos dos outros do que dos nossos mesmos. E a única forma de mudar o outro é nós nos modificando. É as nossas atitudes e o nosso exemplo na caminhada que pode auxiliar o outro a mudar. É quando nós acendemos a luz dentro do nosso coração, que de alguma forma nós acabamos iluminando aquelas pessoas que convivem conosco. Seja na família, seja no local de trabalho. Então não é o outro que nós temos que observar. Nós precisamos observar a nós mesmos, vivendo a nossa vida do melhor modo que nos for possível. É perda de tempo, meus irmãos, nós tentarmos modificarmos o outro. Todos nós nos equivocamos um pouquinho a respeito do viver bem e do bem viver. Hoje, na sociedade em que nós vivemos, no contexto em que nós estamos inseridos, viver bem é termos todas as coisas que nós sonhamos em ter. Bens materiais, uma boa ascensão profissional, um bom salário, as roupas que nos agradam, estarmos nas mídias. No entanto, bem viver é um pouquinho diferente disso. Há uma distorção. As pessoas hoje focam muito no viver bem e esquecem o bem viver. E o André Luiz também nos traz uma lição do que seja bem viver, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. E tudo aquilo que nós temos é empréstimo. Empréstimo que nosso amado e divino Criador nos proporcionou termos nesta vida. Quando nós formos na nossa bagagem, nada, absolutamente nada dos nossos bens materiais será levado conosco. E quando lá nós nos depararmos com o tribunal da nossa consciência, não nos será perguntado qual foi a profissão que nós tivemos, qual foi o salário que nós recebemos, qual era a classe social que nós vivíamos, qual era a marca das roupas que nós vestíamos. Nada disso. Nada disso valerá para o nosso currículo do lado de lá. Mas sim a forma com que nós vivemos, os corações que nós tocamos, o bem que nós fizemos, a mão que nós estendemos. Esta será o que nós vamos ter de bom no nosso currículo. Só isso é válido. A nossa conduta, o nosso proceder.
do Emmanuel, Regras para Bem Viver. André Luiz, do livro... Desculpa, do Emmanuel não, do André Luiz. Do livro Aulas da Vida, do Chico Xavier, por Espíritos Diversos. Só que esta, Regras para Bem Viver, é do André Luiz. Número 1. Guarde o coração em paz à frente de todas as situações e todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Guarde o coração em paz. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Porque ele tinha essa paz. Só que ele deixou para nós é a semente dessa paz. É uma construção íntima. Nós precisamos construir essa paz dentro de nós. E essa paz, ela passa pelo desenvolvimento da nossa fé. Às vezes, nós estamos passando por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis. Não há quem não passe. Seja a doença que bate à nossa porta, seja um ente querido que partiu, às vezes tão precoce, seja desequilíbrios familiares, seja problemas financeiros. Todos nós passamos por momentos difíceis. Momentos. Nós temos que entender que nós vemos só uma parte. Deus conhece o todo. Deus conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã. E se nós confiamos em Deus, confiamos nas promessas de Jesus, por que nos desesperarmos? Vamos sofrer, sim, porque isso faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso processo emocional, mas confiantes, na certeza de que dias melhores virão. E aqui, mais uma vez, né, nessa regra número 1, diz que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Tudo. Nada é nosso. Inclusive, uma coisa bem importante, né? Nem as pessoas que convivem conosco nos pertencem. Nem as pessoas que convivem conosco, principalmente as pessoas que convivem conosco, não nos pertencem. Todos pertencem ao Pai Criador. 2. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Gente, não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. E para nós termos esta harmonia espiritual, nós precisamos estar com os nossos afazeres em dia, com as nossas contas em dia, com os nossos relacionamentos em dia. Isso é, apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Quando eu cumpro o meu papel de filha, sendo boa, quando eu cumpro o meu papel de mãe, dando o meu melhor, sendo amiga, sendo protetora e também sendo aquela que cobra e que exige, quando eu cumpro o meu papel de esposa ou de marido, sendo companheiro, quando eu cumpro o meu papel de amiga, entendendo que todos são diferentes e têm caminhadas diferentes, quando eu cumpro o meu papel como profissional, fazendo o meu melhor, e em todas as instâncias da minha vida, eu me sinto em paz. Eu me sinto em equilíbrio. Se o meu corpo estiver em equilíbrio e a minha mente estiver descansada, se eu cumpro o meu papel financeiro, controlando a minha compulsão às compras e mantendo as minhas dívidas em dia, eu vou conseguir esse equilíbrio e essa harmonia. Vamos usar um aluno, por exemplo. Um aluno que vai para a escola, mas não copia as atividades.
leva os deveres, mas não os faz. E o caderno começa a ficar com aquele monte de coisas em brancos. Vamos pegar uma disciplina, por exemplo, história. História tem bastante conteúdo. A professora dá questionários e dá textos. E esse aluno não cola suas folhinhas no caderno. E de repente, a professora avisa: tal dia tem prova. Aonde que ele vai estudar? Se o caderno dele está uma bagunça e ele não tem os conteúdos, ele vai conseguir ficar tranquilo? Ou ele vai começar a ficar ansioso, tenso, nervoso, até porque a família vai acabar descobrindo que o caderno está uma bagunça? Estamos falando de criança. Nós temos que manter as nossas coisas em dia da melhor forma possível. O nosso lar, as nossas contas, os nossos relacionamentos, gente, isso é muito importante. Mas as pessoas se desentendem e por orgulho não voltam atrás para dizer: me desculpa. Ou então não aceitam a desculpa de alguém. Precisamos manter-nos em dia em todas as instâncias das nossas vidas, né? 3. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Oração é um dos mais poderosos instrumentos. E oração, gente, não precisa ser algo decorado, nem deve. Eu não preciso citar belas frases com palavras lindas. Todos aqui devem ter alguém que é o melhor amigo ou a melhor amiga, não é verdade? Todo mundo já teve um melhor amigo com quem pensa em voz alta, pode desabafar, pode abrir o seu coração, sem máscaras, não é verdade? Esse é Jesus, gente. Jesus é o nosso melhor amigo. Por que eu preciso procurar frases pomposas para falar com Ele? Eu só preciso abrir o meu coração. Eu preciso conversar com Ele como o meu melhor amigo. Eu preciso me conectar a esse amado Mestre. Ele deixou bem claro quando aqui esteve que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que só através dele nós chegaremos a Deus. Ele nos entende, Ele nos perdoa, Ele nos responde. Quando nós perguntamos, Ele nos responde. Só que nem sempre a gente está com nossos ouvidos e os nossos olhos abertos para ouvir a resposta, para entender a resposta. Eu costumo contar uma historinha, eu brinco, né? A minha mãe ficava muito brava comigo, que eu sempre tive um jeito meio rebelde de ser, então às vezes eu dizia perto dela, ela se incomodava com isso. Eu dizia: pô, cara, qual é a tua? O que tá fazendo comigo? Eu tô tentando, me ajuda, me dá um sinal. E ela dizia: não chama Deus de cara, onde já se viu? E um dia aconteceu uma coisa bem interessante comigo na escola. Eu fiquei viúva muito jovem, com 2 filhos pequenos. E eu estava passando por umas situações bem difíceis, financeiras, emocionais. E a professora de educação física levou meus aluninhos para a educação física e eu fiquei sozinha. Eu chaveei a porta da sala de aula. Eu estava a ponto de explodir. E eu olhei para cima e disse: ó, eu não sei mais o que queres que eu faça. Eu tenho tentado o máximo que eu posso. Só joga tijolo aí de cima na minha cabeça. Tô cansada de levar tijolada. Me dá um sinal, fala claramente, porque eu não sei mais o que você quer. E levantei e fui abrir o armário para procurar um livro. Eu abri o livro e caiu aos meus pés a oração de São Francisco. Aquela que diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver guerra, que eu leve a paz. E eu li em lágrimas, porque eu não sei de onde é que caiu aquilo. Devia estar no livro de alguma criança, não sei. Eu li a oração em lágrimas e, como filha rebelde que eu sou, quando eu terminei, eu olhei para cima e eu disse: é só isso que tu queres.
Mais nada. Não é fácil, mas é uma caminhada. E toda caminhada começa com o primeiro passo. Estou longe de ser o que Deus quer que eu seja, mas todos os dias eu tento um pouquinho. E é isso que a gente tem que fazer, todos os dias tentar um pouquinho. Então prece, até a minha rebeldia era uma prece com Deus e com Jesus, tá, gente? Mas eu acho bem importante a gente entender isso. Tudo bem que quem acredita, né? Eu tinha uma senhorinha que eu amo de paixão, ela já se encontra no plano espiritual. E ela rezava o terço todos os dias, com uma fé ferrenha. Com certeza funcionava. Eu, se for rezar um terço, eu não vou conseguir me manter conectada com todas aquelas orações repetitivas. Ela, tenho certeza que se mantinha. Então, gente, não importa o tipo de oração, se você vai conversar, se você vai... E é importante nós orarmos sempre, pela manhã, né? Obrigada, Senhor, pela noite dormida e por mais um dia de vida. Feita a prece. Quando alguém nos liga e está preocupado, que a gente vai lá no cantinho e diz: Jesus, ajuda essa pessoa, manda os seus anjos. É uma prece. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ou o justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Ocupe o seu tempo com o trabalho proveitoso. A gente literalmente mata o tempo, né? A gente é muito ocioso no nosso dia a dia. Às vezes é tão mais fácil ficar jogado no sofá, né? Vendo uma série, do que lendo um livro ou visitando alguém que a gente sabe que precisa, às vezes, de uma visita. Ou ouvindo na casa espírita, ou se engajando em algum trabalho de caridade. Lembrando sempre que nós não podemos, não aos excessos, né, gente? Não aos excessos. Eu não posso me dedicar totalmente a uma coisa, esquecendo da outra ou esquecendo de mim mesmo. Eu preciso do meu tempo, do meu descanso, do meu refazimento. E a última frase ali, ó, a sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Tem uma frase antiga que fecha direitinho, que a minha mãe dizia muito: mente vazia, oficina do diabo. Né? A gente sabe que o diabo é só a maldade que inclusive existe dentro de nós, né? Aquelas partes que ainda estão escuras e trevosas. Mas é por aí que chega. Quando eu deixo a minha mente desocupada, ou quando eu uso a minha mente para coisas não tão saudáveis. Quando eu me perco nas redes sociais batendo boca por coisas que eu não vou conseguir resolver. Quando eu me perco nas redes sociais discutindo com pessoas que às vezes até são minhas amigas. Porque eu quero impor a minha opinião de forma orgulhosa e vaidosa. Ou quando eu me perco nas redes sociais vendo coisas não tão elevadas, me ligando a vídeos de violência ou de promiscuidade, ou me escravizando mentalmente em joguinhos viciosos. Existem muitas formas de eu matar o meu tempo. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Isso é científico, gente. Estudar, fazer boas leituras, manter a nossa mente ocupada, fazer palavras cruzadas, se for o caso. Isso vai garantir que as nossas células se renovem, se fortaleçam. Eu não vou entrar na área da ciência, mas se vocês pesquisarem, vocês vão perceber a importância de nós não pararmos, principalmente nós, assim, que já passamos dos 45, ou dos 50, a gente precisa continuar ativando a nossa mente.
Isso é bem importante. Hoje a gente vê os jovens, esses dias eu escutei de um rapaz bem jovem, que eu quero muito bem, por sinal, eu dizendo para ele, olha, ele trabalha parado, assim, tem momentos que ele está trabalhando, tem momentos que ele está desocupado. Eu disse, leva livro, lê nos momentos que você está desocupado. Ele disse, eu não consigo ler, só consigo escutar. Eu boto o fone de ouvido e daí eu ouço. Nós estamos criando gerações que já não querem mais ler, entender e fazer esse processo do entendimento do que eu estou lendo. Talvez porque eu seja de uma geração anterior, mas se eu ficar só ouvindo muito tempo, depois de um tempo eu já não estou mais prestando atenção no que eu estou ouvindo. No momento em que a gente abre um livro, você está com os seus olhos e a tua mente conectada àquele livro. Estamos criando gerações de não leitores, infelizmente. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Quando nós nos deixamos tomar pela raiva, pela cólera, quando nós acabamos nos agredindo a nós mesmos e agredindo o outro, eu deixo cair o meu padrão vibratório. E se vocês pararem para perceber, sempre que nós discutimos com alguém, a gente sente no próprio corpo. O coração acelera, às vezes o estômago embrulha, dá dor de cabeça depois. É uma opção nossa, gente. Nós entrarmos na vibração da raiva é sempre uma opção nossa. Não é fácil nós optarmos por não entrar, mas nós conseguimos. Entre ter razão e ser feliz, eu brinco, sempre digo que eu prefiro ser feliz. Eu não preciso ter razão. Eu só preciso estar em paz com a minha consciência. Eu prefiro ser feliz. Me manter tranquila, serena. Não é sempre, né? Isabel não é nem um ser iluminado. Fuja a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Sempre que nós nos envolvemos em falar mal de alguém, na verdade não é no outro que nós estamos atirando o lodo, gente. É em nós mesmos. A gente acha que atinge o outro, nós estamos nos auto-atingindo. Lembra lá no início? Nós temos por obrigação vivermos da melhor forma que nos for possível e deixar que o outro viva como melhor lhe aprouver. E nós não temos nada que ver com a vida alheia. Quando Jesus disse orai e vigiai, é vigiar os próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos, não a casa dos vizinhos ou a vida dos outros. Sempre que possível, respire a longos haustos. O ar puro é precioso alimento. Outra coisa que é científica. Respirar. Até isso nós desaprendemos um pouco no nosso dia a dia. Quem faz pilates sabe que a gente não sabe respirar e se movimentar de acordo com a nossa respiração. Eu fiz pilates por 2 anos depois que eu fiz a mastectomia para reabilitação. E eu aprendi muito no pilates. Inclusive a consciência corporal. Respirar da forma mais saudável possível nos garante que as nossas células fiquem alimentadas e tudo funcione melhor no nosso organismo. E quando nós estamos nervosos, a respiração profunda, segura e conta mentalmente até 3, solta devagar. Solta todo o ar e antes de respirar de novo, conta mentalmente até 3.
Isso tem um poder de nos acalmar, de aliviar a tensão do nosso cérebro. Às vezes até para as nossas crises de pânico, né? Que hoje é bem comum as pessoas entrarem em pânico em determinadas situações. Respira. Inclusive, antes de fazer as preces, é bem importante a gente respirar. Cérebro dá uma acalmada das nossas preocupações do dia e a gente consegue se conectar melhor com as nossas orações. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Temos que controlar a nossa alimentação. E não é por estética, é por saúde mesmo, física, mental, espiritual. Quem é médium, inclusive, sabe que a gente estuda sobre essas questões. O tempo que determinados alimentos ficam dentro de nós para que seja feita a digestão. Se a gente comer em pequenas porções, é mais fácil do nosso organismo digerir, abstrair e eliminar aquilo que não nos é necessário. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Olha só, gente. Use a paciência e o perdão incansavelmente. Se você for impaciente, volta atrás. Vai lá. Se você ainda não conseguiu perdoar, repensa. Reza, conversa mentalmente com essa pessoa até o momento que você vai conseguir chegar nessa pessoa e pedir perdão. Porque assim, ó, os nossos anjos guardiões têm uma paciência infinita conosco. E às vezes eles estão dizendo pra gente, não faz isso que vai dar errado. E tu vai lá e faz. Ou então ele diz, calma, não faz assim, não fala tal coisa. Tu vai lá e fala. Eles nos abandonam por causa disso? Não. Não. Eles continuam tentando. Por que nós nos achamos tão importantes ao ponto de não tentar com as outras pessoas? A gente costuma dizer, né, que a nossa obrigação, nós estamos todos numa escada, né? Alguns um degrau mais abaixo, outros mais acima, outros no mesmo degrau da gente. E os espíritos de luz bem mais acima de nós, puxando, né? Nos dando a mão. Vamos lá. Vamos subir. Vamos evoluir. Vamos nos tornar seres melhores. Nós da mesma forma, gente. Vamos estender a mão para as pessoas. Vamos tentar ajudar. Sem violar o livre-arbítrio de ninguém. Mas estender a mão para aqueles que precisam. Acolher, abraçar, se fazer presente, estar disponível. Essa então era a 10ª regra, né, dessa mensagem. Tem uma pequena poesia do Espírito Maria Dolores, que eu gostaria de ler para nós encerrarmos, que diz assim: Senhor Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso, não te rogamos que nos retire da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energia nas lutas de cada dia e amparo libertador. Necessitados de força, rogamos apoio amigo, queremos viver contigo no reino do eterno amor. Do Espírito Maria Dolores. Que nós consigamos nos mantermos firmes nessa caminhada. Quando a desesperança bater na nossa porta, que nós procure alguém que nos ajude a renovar a esperança. E que nós não pensamos a Jesus que tire a cruz dos nossos ombros, mas que Ele nos dê força para caminhar.
Porque a cruz que nós carregamos é nossa. Se nós não plantamos ela nessa vida, certamente nós plantamos em outra. Então é necessário que nós passe pelas dores para burilar o nosso espírito e evoluirmos, nos tornarmos seres melhores. E quando nós partirmos para o lado de lá, a gente vai ter cumprido um pouco da nossa missão aqui, daquilo que nós nos comprometemos.